Vamos falar agora da implementação dos efeitos da tutela de obrigação de fazer, não fazer e entregar coisas. Para a efetivação dessas modalidades de obrigações, principalmente fazer e não fazer, eu tenho à disposição as técnicas que estão inseridas, no parágrafo 5º do artigo 461 do Código de Processo Civil. Então eu convido a todos os nossos participantes dessa TwitchCam que abram o seu código no artigo 461 e vamos ver aqui quais são as técnicas que estão à disposição do magistrado nesse caso, lá no parágrafo 5º. Abram lá, por favor, artigo 461. Olha o que diz o artigo 461, ó. Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como, eu vou frisar, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, estamos falando aqui das famosas astreintes, oriundas do direito francês, da busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obra e impedimento de atividade nociva, se necessário, com requisição de força policial. Então, perceberam? Existem várias técnicas. Primeira coisa que eu quero que vocês notem, ó, o Código é comprometido com a efetivação da tutela específica, ou seja, ele quer a implementação da tutela específica e não a conversão da tutela específica em perdas e danos, como ocorreria ao tempo do direito liberal. Segundo, o Código aqui rompe, pelo menos em alguma medida, com o dogma da distrição da sentença ao pedido. Nós sabemos que os artigos 128 e 460 falam que o juiz não pode dar à parte nada diferente do que ela postulou, ou nada superior a mais do que ela postulou. Aqui, ó, fala que o juiz pode implementar a tutela efetiva ou dar à parte o quê? O resultado prático equivalente. Ou seja, o juiz pode dar à parte algo distinto do que ela postulou, desde que ele garanta a ela um resultado prático equivalente. Deixa eu dar um exemplo disso aqui. Vamos supor que seja um caso de revelia. O trabalhador, a empresa que fechou, acontece muito isso com as terceirizadas, né? A empresa fecha, some sócio, some empresa, a empresa não vem se defender, o processo corre a revelia, ou seja, aquele processo a gente sabe que ele é quase que natimorto, a pessoa não vai ganhar, mas não vai levar, como a gente fala no popular, né? Vai ter uma sentença, mas a sentença nem sempre vai ser execuída, porque a empresa sumiu no mundo. Então vamos supor que esse trabalhador tenha havido juízo e ele demonstre para o juiz que tenha um determinado valor. Ó, excelência, estou mostrando aqui, estou com o extrato do FGTS, tem R$1.000 depositado de FGTS para mim aqui. A empresa, no curso do contrato, depositou uma parte do FGTS, tem R$1.000 de FGTS depositado. E aí o que ele pede? Ele faz um pedido, obrigação de fazer, que a empresa seja obrigada a entregar para ele as guias TRCT com código de SACS R1 e a chave de conectividade, para que ele possa fazer o levantamento do valor depositado no FGTS, na conta vinculada dele. Perceberam a situação? Então, qual que é o pedido? Que o réu seja obrigado a entregar as guias TRCT com código de SACS 01 mais a chave de conectividade. Perceberam? Numa leitura do processo liberal, eu não poderia dar à parte nada diferente do que isso. Na verdade, o que eu ia fazer à luz do processo liberal? Eu ia falar para o réu revel, entregue as guias. O réu revel, obviamente, se ele é revel, ele não vai cumprir essa obrigação de fazer, porque ele sumiu no mundo, não vai entregar as guias. Nesse caso, o que me ditaria o processo liberal, o processo mais antigo? Ora, converta a obrigação de fazer em perdas e danos. Tá, que bonito. Aí eu converto a obrigação de fazer em perdas e danos. Mas eu vou executar as perdas e danos aonde? O réu sumiu, não tem patrimônio, não sei onde que ele está. Perceberam a situação? Então o que o código me permite hoje? Que eu possa conceder à parte algo distinto do que ela pediu, mas que lhe garanta um resultado prático equivalente. Por exemplo,
Em vez de determinar que o réu entregue as guias do seguro-desemprego, e eu sei que ele não vai entregar as guias porque ele é rebelde, o que eu posso fazer? Eu posso convolar esse pedido mandamental no pedido cognitivo executivo lato sensu. E eu próprio, magistrado, por via da minha secretaria, secretaria da minha vara, determinar que a secretaria espeça um alvará que possibilite a ela, perante a Caixa Econômica Federal, levantar os valores depositados a título de FGTS. Perceberam? Eu dei a parte o que ela pediu? Não, o que ela pediu era a entrega das guias por parte do empregador. E eu dei a ela o quê? Um alvará. Mas o alvará lhe garante um resultado prático equivalente. Porque diante da ordem externada pelo magistrado no alvará, ela comparecerá perante a agência da Caixa Econômica Federal e levantará o valor do FGTS que está depositado na conta. Olha que bacana, perceberam? Então aqui eu tenho, em alguma medida, a quebra do dogma da descrição da sentença pedida. Eu posso dar à parte algo distinto que ela pediu, e com isso garantir a resultado prático equivalente à tutela específica, que é a preconizada pelo Código hoje. Pois bem, mas vamos supor que isso não seja possível. Como é que eu vou dar efetividade? Eu posso impor ao réu multa a extraente, eu posso determinar a remoção de pessoas e coisas, a busca e apreensão, o desfazimento de obra, o impedimento de atividade nociva. Eu não posso falar disso tudo aqui. Vamos concentrar a atenção aqui nas extraentes, nas multas, que são o mecanismo mais interessante que nós dispomos para fazer isso. Então, veja bem, o que eu vou fazer? Eu vou falar para o réu. Seguinte, a ordem é a seguinte. Réu, no prazo de 30 dias, mude o alojamento dos empregados de local, para que eles não continuem a inalar o agrotóxico. Aquele exemplo que eu dei lá no começo da palestra, estão lembrados, né? Pois bem, sob pena de multa de R$200 mil em caso de não cumprimentar a ordem no prazo estabelecido. Então, o que vai acontecer? Dali 30 dias eu vou mandar meu oficial de justiça lá e fazer uma inspeção. O oficial de justiça vai falar, cumpriu. Mudou, o alojamento já está em outro lugar, está longe dos agrotóxicos, está tudo regularizado. Morreu o processo. Ou o oficial de justiça me dá a seguinte certidão, olha, excelência, não cumpriu a sua ordem. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou executar a multa e, além da execução da multa, ele continua obrigado a cumprir a obrigação de fazer. Posso, inclusive, com fulcro agora no parágrafo 6º do artigo 461, impor novo prazo e nova multa. Se não cumprir, eu vou executando sucessivamente até doer no bolso dele de um modo que ele possa cumprir a decisão. Então, a multa, nesse caso, ela é um mecanismo de coerção da vontade do réu para que ele possa adimplir, atempada e especificamente a ordem do magistrado. Então, é um mecanismo muito interessante. E vale notar que o parágrafo 6º, ao dizer que o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, dá um indicativo muito claro que essa parte onde ele impõe o prazo e a multa, ela não transita em julgado. O juiz pode rever a decisão dele, nesse ponto de vista, a qualquer tempo. Ele pode, inclusive, majorar a multa, se vê que ela não surtiu efeito. Então, é um mecanismo de coerção muito, extremamente interessante para que o juiz possa implementar o decidido. Inclusive, ele pode variar de meio executivo. Vamos ver que ele percebeu que a multa não fez efeito. O que ele pode fazer? Ele determina o desfazimento da obra e a construção do alojamento em outro lugar por terceiro às expensas do devedor. Então, o juiz pode exercer de várias maneiras e com criatividade esse poder incrível que o parágrafo 5º lhe concede para fazer com que o réu possa, de algum modo, voluntário ou involuntariamente, adimplir com aquilo que foi determinado na decisão. E o último aspecto que eu gostaria de ressaltar, que isso é muito perguntado em concurso público, é que essas técnicas insertas no parágrafo 5º, essas técnicas elas não são exaustivas, elas não formam números clausos. Vale dizer, esse rol de medidas inseridas no parágrafo 5º, das quais pode se valer o magistrado, ele é meramente exemplificativo. E como que eu sei que ele é meramente exemplificativo?
Vamos ler de novo? Olha o que diz lá o parágrafo 5º. Galera, pega aí o parágrafo 5º e vamos dar uma olhada. Pega aí o parágrafo 5º, é ótimo, né? Abra um livro no parágrafo 5º para a gente ler. Pode. Para a efetivação da tutela específica, a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias. Olha agora, presta atenção. Tais como, ou seja, exemplo, ó, tem essas e outras que você possa usar a partir da sua criatividade, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obra e impedimento de atividade nociva. Perceberam? Então, aqui nós estamos diante de um rol de medidas coercitivas que, na verdade, é meramente exemplificativo, que não formam números clausos. Por exemplo, eu já tive um caso concreto em que estava ocorrendo cotidianamente vazamento de gases em um frigorífico. E eu determinei que o frigorífico corrigisse o problema, porque os trabalhadores estavam, todas as vezes que havia vazamento de gás, os trabalhadores eram contaminados e tinham que ser internados, inclusive, diga-se respeito no sistema público de saúde, ou seja, o empregador, nesse caso, estava causando um dano tanto à sociedade quanto ao empregado. Ao empregado porque estava molestando a sua saúde, a sociedade porque ele impunha o dever de custear o tratamento médico desses trabalhadores que estavam sendo contaminados pelos gases tóxicos. Nesse caso específico, o que eu fiz? Eu determinei, pus a obrigação de fazer, que é corrigir definitivamente o problema do vazamento de gás, e além disso, eu determinei a interdição do estabelecimento. Era um frigorífico, eu interditei o estabelecimento. Falei, olha, só volta a funcionar depois que tiver corrigido o problema. No dia que eu dei essa ordem, meu oficial de justiça foi cumprir, acompanhado da Polícia Federal, tinham 2.000 bois no curral para serem abatidos naquele dia. Eu determinei que os currais fossem lacrados, que os bovinos fossem alimentados e hidratados, e que estavam paralisadas as atividades até que o problema do vazamento de gás, que estava contaminando os trabalhadores, fosse saneado. Não demorou muito, o frigorífico corrigiu o problema e jamais o problema do vazamento de gás se repetiu naquela unidade frigorífica. Ou seja, eu me vali de algo que não está aqui previsto exatamente no parágrafo 5º. Além disso, criei também uma garantia de emprego para os trabalhadores durante determinado período para evitar o problema de retaliação. Enfim, tomei uma série de medidas que não estão elencadas no parágrafo 5º, mas que foram úteis para satisfazer o interesse na preservação da saúde dos trabalhadores e o interesse da sociedade em não continuar a custear um tratamento público que se devia à pura e simples desídia do empregador. Então, eu poderia também aprofundar sobre esse tema, mas vou parar por aqui, porque nós já estamos, já está um tanto quanto tarde, e eu não vou aprofundar mais nesse tema, mas acho que deu para dar uma visão bastante adequada de como que o juiz pode manejar o parágrafo 5º do artigo 461 para fazer com que o réu cumpra adequadamente as ordens que sejam ali expedidas pelo Poder Judiciário, tanto em decisão definitiva, quanto, no nosso caso de hoje, em antecipação de tutela. É isso, professora Tânia. Depois, posteriormente, eu só tenho um ponto final para tratar. Se tiver alguma pergunta agora, eu respondo. Se não tiver, eu entro no ponto final que eu tenho para tratar.